Você sabia que os trabalhadores têm direito a se afastar do trabalho em algumas situações e sem perder o emprego? No Tô no Meu Direito de hoje, a gente vai te explicar as licenças garantidas ao trabalhador. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a advogada, a doutora Manuela Carvalho, que já está aqui no estúdio com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos para a primeira pergunta, doutora. Quais são, esses direitos, essas licenças do trabalhador CLT? Primeiro, a gente precisa entender que essas licenças do trabalhador CLT, elas são trazidas justamente pela lei, pelo artigo 473 da CLT, e são licenças, são momentos em que o trabalhador ele não vai efetivamente trabalhar, mas ele vai ter ali todos os seus direitos garantidos sem a interrupção do contrato de trabalho. E quais são essas licenças mais comuns que a gente mais conhece? A licença para o casamento, que é de até 3 dias. A licença no caso de falecimento do cônjuge, de familiares próximos, ascendentes, descendentes, pai, avô, avó, ou de dependentes, de pessoas que estejam cadastradas como dependentes financeiros desse trabalhador, como o caso de um enteado, por exemplo. Outra situação, prestar vestibular, também é uma licença que é garantida ao trabalhador. Outra licença também, Rafa, que é muito importante, é a questão do acompanhamento médico. O trabalhador ele pode faltar para fazer o acompanhamento médico em consulta de filhos de até 6 anos de idade, uma vez por ano, a cada 12 meses. Mulheres podem se ausentar até 3 vezes por ano para fazer o acompanhamento médico, de realização de exames preventivos. Então, são várias hipóteses que são trazidas pela CLT. O trabalhador ele se afasta, mas não tem qualquer penalidade ou perda do direito. Caso de morte também, doutora? O Caso filho, de morte, a esposa? A gente tem uma licença de 2 dias seguidos para o trabalhador em que ele pode se ausentar, tendo que levar apenas à empresa documentação que comprove o óbito do familiar, Filho, pai, avô, bisavô, irmão e qualquer familiar que esteja comprovadamente sobre sua dependência, como o caso de um enteado, por exemplo, que resida, que more contigo. Doutora, todas essas faltas, elas precisam ser justificadas ou existem, de fato, casos específicos? Vamos lá. O que acontece? A gente costuma falar muito sobre faltas justificadas. Na verdade, todas as faltas, elas precisam ser justificadas. Não existe nenhuma falta que de automático, a empresa venha a abonar, digamos assim. O que existe, o que a gente conhece como falta justificada, é uma falta em que a lei exige que a empresa faça o abono ao trabalhador, que ele não seja prejudicado, que ele não perca seu dia de salário, em que ele não tenha nenhum prejuízo ou penalidade. Contudo, o trabalhador, ele sempre tem a obrigação de fazer a comprovação à empresa, através de um atestado médico, através de um atestado de óbito, certidão de casamento, certidão de nascimento, no caso de licença, maternidade, paternidade. Então, a falta justificada é aquela falta que a empresa, que o empregador tem a obrigação de aceitar. No caso da licença, como a senhora está citando, as licenças médicas, a gente acredita até que sejam as mais comuns. Em caso de doença, o que fazer para não ter justamente o desconto no salário, doutora? Vamos lá. 2 pontos que são extremamente importantes. Primeiro, atestado médico válido. O atestado médico, ele precisa conter informações mínimas. Tem que ter o nome do paciente, o nome do médico, dia e horário de atendimento, CRM do médico é uma informação muito importante, assim como a assinatura do médico e os dias de afastamento. Tem que conter no atestado quantos dias o trabalhador ele precisa se afastar das suas atividades. Uma coisa muito importante que não é obrigatório conter no atestado médico e gera muita discussão, a CID. O trabalhador ele não é obrigado a informar na empresa o porquê ele está se afastando, qual é a doença que está causando o afastamento. Até porque isso viola o direito do trabalhador à intimidade, à privacidade, o próprio sigilo médico. Então, o CID, por exemplo, não é informação que é obrigado a ter nesse atestado médico. E um segundo ponto que é muito importante, a comunicação à empresa, a comunicação à empresa ou ao empregador,
da forma mais breve possível, porque assim como o trabalhador ele tem o direito de se ausentar em virtude de uma doença médica, o empregador ele também tem o direito, né, de receber essa informação de uma forma breve, dentro de um tempo razoável, para que ele consiga fazer toda a sua organização para que aquele trabalhador ele seja substituído, né? Então sempre tentar fazer a entrega desse atestado entre 24 e 48 horas. Todo atestado médico ele precisa ser aceito pela empresa, doutora? Todo atestado médico precisa ser aceito pela empresa, desde que contenha esses requisitos mínimos. Quando não tem o CID, no caso, a empresa pode recusar, né? Não pode Não pode. recusar. Não pode. O trabalhador ele não é obrigado a informar, né, a doença que está o afastando. E até quantos dias o trabalhador pode ficar afastado através de um atestado médico? Vamos lá. Não existe uma quantidade máxima de dias para que o trabalhador fique afastado. A grande questão é quem vai se responsabilizar pelo trabalhador, a depender dessa quantidade de dias. Se o trabalhador ele se afasta por 7 dias, por exemplo, para fazer um tratamento médico, quem irá responder, pagar o salário desse trabalhador é o empregador. Ponto. Até 15 dias, esse ônus, essa falta, ela é suportada pelo empregador. Passando de 15 dias, quem irá custear isso é o INSS. E aí a gente precisa ficar atento, Rafa, o critério dos 60 dias, a observação nos 60 dias. O que é essa observação? Se eu entrego um atestado médico hoje de 7 dias e daqui a 10 dias eu entrego um atestado médico de 10 dias, a gente juntou aí, no lapso temporal curto, né, em menos de 60 dias, 17 dias de atestado. Então, a empresa, o empregador, pode fazer o encaminhamento do funcionário ao INSS. Esses 15 dias não precisam ser seguidos, ininterruptos. 15 dias, dentro de 60 dias de trabalho, pode ser encaminhado ao INSS. Doutora, todos esses direitos, né, estão previstos e garantidos em lei, mas se o trabalhador se deparar, por acaso, com pedir ao chefe, né, ou ao RH da empresa, liberação para um casamento, liberação para algo, né, de saúde, o filho, enfim, alguma coisa que ele necessite da presença dele e isso for negado, como ele deve agir? Vamos lá, aí tem duas questões, né? Se é uma falta que é realmente justificada, que é amparada por lei, o que é que ele pode fazer? Guardar provas disso, acionar o sindicato da categoria, né? São, em regra, extremamente atuantes aqui em Feira, e muitas vezes, posteriormente ao fim do contrato de trabalho, ingressar com ação trabalhista, por isso e por outros motivos também que possam ensejar um processo judicial. Mas uma coisa que a gente sempre fala, é sempre bom guardar e ter todas as provas, tanto o empregador quanto o trabalhador, para que a gente tenha uma aplicação do melhor direito, de todas as garantias. A gente está conversando com a advogada Manuela Carvalho, advogada especialista em direito trabalhista. O Tô no Meu Direito vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com muito mais. Tô no Meu Direito já está de volta. A gente está com o tema licenças garantidas ao trabalhador de carteira assinada. A doutora Manuela Carvalho, que é especialista em direito trabalhista, está aqui com a gente discutindo o assunto. Doutora, no caso da licença maternidade, quanto tempo a mãe tem de direito à licença maternidade? Vamos lá. Via de regra, a licença maternidade ela é trazida na CLT, na Constituição, com prazo de 120 dias, ou seja, estamos falando de 4 meses de licença. Algumas empresas entram no programa de empresa cidadã, que confere a essa mulher um afastamento de 6 meses, ao invés de 4. Ou seja, a gente tem uma ampliação aí de 60 dias. Mas, para isso, a empresa tem que estar cadastrada no programa de empresa cidadã. Algumas observações sobre a licença maternidade. A licença maternidade, via de regra, ela começa a ser contada esse prazo de 120 dias a partir do momento do parto. Do parto em diante, 120 dias de afastamento, 4 meses. Contudo, a gente já tem entendimentos no STF, por exemplo, quando muitas mães ou crianças, né, recém-nascidos precisam ficar internados, né, não recebem alta de imediato. Como é que ocorre essa contagem? Já temos o entendimento que essa contagem ocorre a partir da alta
desse neném, a alta da mãe, a alta de quem ficar internado, para que seja garantido esse período mínimo de 120 dias de contato entre a mãe e o neném. No caso do pai, do homem, quantos dias ele pode ficar afastado para cuidar do filho, doutora? Infelizmente, hoje, pela lei, é o prazo de 5 dias. Se o pai estiver vinculado à empresa, que seja empresa cidadã, como no caso da mãe, ele tem direito a um período maior, que seria um período de 20 dias. Ok. Doutora Manuela, explica para a gente também, no caso de adoção, como funcionam essas licenças? Hoje em dia, graças a Deus, as mães, pais adotantes têm os mesmos direitos de licença, Rafa, que os pais que gestam seus filhos. Então, continua tendo prazo de 120 dias, independente da idade da criança que está sendo adotada. E esse prazo começa a contar não da decisão final do processo, mas da decisão que garante a esses novos pais a guarda da criança. Então, o pai, recebendo a guarda da criança, ele tem direito a essa licença, tanto o pai quanto a mãe. Vou retornar um pouquinho ao assunto do bloco anterior, doutora Manuela, sobre as faltas que são permitidas por lei. A gente falou a questão da morte, mas explica para a gente, basicamente, qual deve ser o grau de parentesco, né, de parentesco que dê permissão para, no caso alguém próximo a mim faleceu ou tinha um apego, né, a determinada pessoa que não tem o mesmo o grau parentesco sanguíneo. O que é que a lei fala sobre isso? Vamos lá. Quem é que tem permissão, né, para justificar? Só continua. Pela lei, Rafa, o que acontece? A falta ela é justificada quando há o falecimento do pai, da mãe, dos ascendentes, avô, avó, bisavô, bisavó, dos descendentes, filho, neto e dos irmãos. Essa é a via de regra trazida pela lei. Também tem uma outra exceção, pessoas que estejam cadastradas como seus dependentes junto ao INSS, por exemplo, né, um enteado, situações do tipo. Mas o que acontece? Tudo pode ser negociado com a empresa e essa falta pode vir a ser abonada, né? Tudo isso vai do bom senso da empresa, porque muitas vezes você tem um filho de consideração, você tem um afilhado, né? Ocorre o falecimento. Poxa, será que a empresa ela não vai abonar essa falta? Né? A proximidade que ocorre está na lei? Não. Não tem previsão legal para isso. Mas vai muito do bom senso do empregador. Em situações de casamento, doutora, como é que funciona? Casamento, prazo de 3 dias, né? É uma licença de 3 dias que é conferida aos trabalhadores que estão constituindo matrimônio. 3 dias corridos. Então, quando vocês forem marcar a data de casamento de vocês, gente, não casem na sexta, não. Porque senão a licença de vocês vai ser no sábado, no domingo e na segunda. Então, quem for casar, trabalha no sábado, vamos estar casando que dia? Quinta-feira. E aí vocês vão ter a licença. Quinta, sexta, sábado, domingo, né? Que já vai emendar os 3 dias de licença com o final de semana. O final de semana, exatamente. Doutora, no caso de trabalhador faltar porque precisou urgentemente levar um filho ou uma filha ao médico, e aí? Vamos lá. O que acontece? Na CLT, eles trazem a questão da consulta. Não tem taxativo essa questão da urgência, emergência, mas há o bom senso. Né? O que a gente espera que essa falta ela seja abonada? Ela não é uma falta justificada porque ela não é trazida pela CLT. Mas, por exemplo, tem internação de um filho de 1 ano. Vocês vão descontar esses dias da mãe? A mãe que está ali que precisa ficar com aquela criança, né? Que muitas vezes ainda está amamentando. Exato. Então, tudo pode ser conversado com a empresa. Geralmente, essas faltas são abonadas, não são descontadas, né? Mas não é realmente uma exigência legal, né? Mas há esse entendimento do bom senso, né? Que pode ser sim abonado, pode ser sim muitas vezes compensado posteriormente, e tudo isso sem trazer prejuízos ao trabalhador, porque não é só a questão de vou ficar sem receber por aquele dia, é a questão do descanso semanal remunerado, é a questão do impacto que se pode trazer nas férias do trabalhador, é todo um contexto muito maior. Mudando um pouco de assunto também, doutora, doar sangue dá direito à folga? Dá direito à folga, mas uma coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes as pessoas erram nesse pensamento.
A folga para quando você doa sangue, Rafa, é no dia. Não é, depois eu vou ter um dia de folga porque eu doei sangue. Não. A folga é para o dia da doação, para que você se recupere, porque muitas vezes eu mesma pressão é baixa, naturalmente, eu ando com um salzinho na bolsa. Então eu vou doar sangue, muitas vezes você sai dali fraco, com a pressão baixa. Então a folga é para isso, é para que você se recupere, para que você não vá dessa forma trabalhar. Entendido, doutora. E no caso de problemas pessoais, né, tidos como importantes, como é que fica essa questão aí? A gente sabe que muita coisa não é previsível, né? As coisas acontecem ao decorrer do dia. Aconteceu um problema com o trabalhador que ele não estava esperando, algo de saúde, algum parente ou a pessoa próxima passou mal, o próprio cônjuge. O que é que diz sobre isso? A pessoa já está ali no ambiente de trabalho, como é que a empresa age? Vamos lá, a gente não tem, infelizmente, uma previsão legal para que essa falta, essa saída do labor seja abonada. Essa é uma realidade, não é justificada. Mas tudo isso pode ser negociado com o empregador, né? Como na situação de uma urgência, emergência com o filho. Tudo vai da conversa, do diálogo com o empregador, mas a garantia legal de que não vai ser abonado, de que não vai ser descontado, de que não vai haver prejuízo, ela não existe, não tem essa previsão. Doutora Manuela Carvalho, vamos falar agora sobre as licenças especiais. No caso do trabalhador ter sido convocado pela Justiça ou pelo Exército, como é que funciona? Vamos lá. Primeiro ponto, Rafa, tem tempo mínimo ou melhor, vamos lá, o primeiro ponto. Tem um período máximo, né, em que ele possa faltar para estar à disposição do Exército, por exemplo? Não. Não tem período máximo. É o período que for necessário para que ele cumpra a finalidade da sua convocação. Então, se muitas vezes é para servir, é para exame médico, é o tempo necessário. E a justiça da mesma forma, né? Geralmente vai participar de um júri, geralmente 2, 3 dias. É o tempo que for necessário para satisfação do que está sendo requerido desse trabalhador. As faltas são justificadas, tá? Não tem nenhum desconto, não tem nenhum prejuízo. Doutora, no caso, agora mudando novamente de assunto, existe licença, né, para cuidar de um parente doente ou é somente o bom senso entre o empregador e o empregado? Somente o bom senso entre o empregador e o empregado. A lei não fala nada sobre isso. A lei não fala sobre isso. Como é que funciona também a licença para estudo ou provas? Vamos lá. Essa licença, a realidade é que ela não existe. O que é que existe dentro da CLT? É a liberação, é a falta justificada para um funcionário que está prestando o Enem, que está prestando um vestibular. Isso aí está salvo, né? Está justificado. Mas, poxa, eu entrei em semana de prova na faculdade. Não tem previsão. Você pode ter um diálogo com o seu empregador, você existe um banco de horas, a gente pode pedir a compensação dessas horas, né? Tudo dentro do bom senso, do diálogo, mas previsão de licença para estudos, para provas, fora de vestibular, não tem. Vamos olhar também o outro lado, né? O lado do empregador. Ele é obrigado sempre a liberar quando necessário? Não. Quando solicitado, na verdade? Depende do motivo da situação, né? Da solicitação. Né? Questões de afastamento médico, questão de casamento, óbito, ele é obrigado. Não tem jeito. Todo o resto que não é previsto na CLT e que não tiver também convenção coletiva, né? Ele não é obrigado a aceitar, ele não é obrigado a afastar e ele pode fazer todas as penalidades possíveis, né? Porque é o que a gente discute muito da Justiça do Trabalho. Uma falta isolada, ela não caracteriza, ela não justifica uma justa causa, por exemplo. Mas se você falta uma vez, o empregador ele te dá uma advertência, você falta 2 vezes, faltas não justificadas. Você falta 2 vezes e o empregador ele te dá uma suspensão, na próxima ele pode te dar uma justa causa, porque isso é desídia, isso está previsto na CLT. Então, falta, licença, são tópicos muito importantes para que a gente discuta, né? Para que o trabalhador também ele não seja
pego desprevenido, né? Muita gente acha que uma falta não dá em nada, no máximo vai ser descontado o dia ou nas férias. Não, tem repercussões muito sérias, sim. Para a gente finalizar, doutor, o nosso programa de hoje, deixa as suas considerações finais, a orientação para quem está nesse tipo de situação, o trabalhador que nos acompanha agora. Bom, gente, o que eu sempre indico, tanto para trabalhador quanto para a empresa, é sempre prezar pelo diálogo, né? E sempre também ter todas as provas do que está sendo requerido, do que está sendo pleiteado. Isso é algo muito importante. Tenham muita atenção com atestados médicos, sempre atestados verdadeiros, com as informações mínimas e sempre busquem a orientação de um advogado, de um patrono especialista na área, né, para que vocês possam ter todos os seus direitos atendidos e garantidos. Muito obrigada. Doutora Manuela, muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado aqui o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada. E é isso, gente. O Tô no Meu Direito fica por aqui. Até a próxima semana. Lembrando que os nossos episódios são reprisados nas quintas-feiras, às 14h, aqui na TV Feira, canal 2.1. E você, claro, pode rever todos, né, desta temporada no nosso canal no YouTube, @TV Feira Oficial. Até mais.